Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Quero compartilhar com você mais um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no Salmo de número 126, um dos salmos de romagem ou peregrinação. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Queridos, quero compartilhar com você uma experiência que eu tive logo no início do meu ministério e recém-casado, saindo da cidade de Campinas, me dirigindo para Santos, no litoral paulista. Mais ou menos no meio da viagem, eu acabei atravessando uma tempestade, passando por uma tempestade muito forte, inclusive chovendo granizo, ventos muito fortes, chuva com granizo. E na estrada eu optei por pegar a pista da direita, reduzir a velocidade. Confesso que estava bastante apreensivo. A visibilidade era baixa, enxergava muito pouco à minha frente. Quando eu olhava no retrovisor para ver a minha retaguarda, até porque temia que alguém pudesse estar em alta velocidade, também não encontrava paz. Foi um momento extremamente tenso. Mas graças a Deus, Deus concedeu graça e vitória. Continuei caminhando, continuei dirigindo, ainda que de forma mais lenta, bem mais lenta e com muita prudência, e até que, com a graça de Deus, conseguimos vencer a tempestade. Irmãos, esse salmo, como eu falei, é um salmo de peregrinação, e na nossa peregrinação nesta vida, neste mundo, na nossa peregrinação de fé, muitas vezes nós atravessamos tempestades ou nos deparamos com tempestades. O presente é tenso, a gente fica premido pelas circunstâncias, pelas notícias ruins. Nós tentamos olhar adiante, mas não enxergamos muita coisa. O futuro parece ser uma grande incógnita. Quantas vezes, e não é porque simplesmente estamos nesse tempo de coronavírus, mas quantas vezes atravessamos experiências assim? Eu não tenho dúvida que o Salmo 126 retrata, de certa forma, uma igreja inteira. Todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos também viajando, nós estamos também peregrinando, e vez por outra, nós nos deparamos com tempestades fortes, tempestades cruéis, tempestades com chuva de granizo, com pouquíssima visibilidade. E nesse salmo aqui, os judeus estão naquele período histórico que a gente chama de pós-exílio. Eles haviam já passado pelo cativeiro e se encontravam longe da sua terra, da terra prometida, da sua própria pátria. Se eles olhassem para o passado mais recente, coisa de poucos anos, talvez poucas décadas, eles se lembrariam dos horrores da invasão babilônica, da fome, porque passaram fome, Jerusalém passou fome, da guerra, das mortes, de tantas coisas horríveis. Circunstancialmente, ao olhar para o futuro, eles não conseguiam enxergar nada que pudesse trazer conforto e consolo ao coração deles. E no tempo presente, obviamente, eles viviam como cativos. Eles eram prisioneiros de guerra, vivendo em outro lugar, em outro país, na verdade bem longe da sua terra natal. Mas os judeus, irmãos, não pararam. E essa é uma grande característica do povo de Deus no decorrer da história. Nós não paramos, não retrocedemos, não desanimamos, não desistimos.
nós continuamos firmes e fortes. E porque eles continuaram firmes e fortes na presença do Senhor, eles conseguiram vencer essa crise. Baseado aqui, irmãos, nesse Salmo de número 126, eu quero meditar com você, refletir com você sobre como nós podemos enfrentar essas tempestades, essas crises, que vez por outra, não é só agora, infelizmente não é só agora, mas outras crises virão, outras tempestades virão sobre a nossa vida. O que a gente pode fazer? O que a gente aprende aqui neste Salmo? 3 lições. Primeiro, esse Salmo nos mostra que nós precisamos olhar para o passado, sim, a fim de nos fortalecer. Olhar para o passado a fim de nos fortalecer. É claro que se eles olhassem para um passado mais recente, o que viria à memória deles era a crise, né? Só que a história do povo de Deus é uma história milenar, é uma história secular. E o salmista, repetindo aqui o Salmo de número 126, versículos 1 a 3, mas em especial o versículo 1, ele se lembra de uma época na qual o Senhor havia restaurado a sorte de Sião. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, ele traz à memória a lembrança de que o Senhor não os havia abandonado. Eles sabiam que Deus é fiel, que Deus nunca abandonou o seu povo e nunca há de abandoná-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Israel, até hoje, e a igreja também deve fazer o mesmo, deve se recordar dos grandes livramentos do Senhor nosso Deus. Deve olhar para trás e trazer à memória aquelas histórias de intervenção do Senhor, de intervenção divina, de realização de milagres, de libertação. Meus irmãos, quantas vezes Deus já agiu na história do seu povo, não apenas coletivamente, mas na minha história, na sua história, como servo e serva do Senhor. Olhando para o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel poderia estar muito bem se recordando ao cantar este hino, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Poderia estar se recordando do Êxodo, quando o Senhor com mão forte libertou o povo do cativeiro do Egito. Poderia também se lembrar dos inúmeros livramentos, das inúmeras libertações que o Senhor efetuou da mão dos filisteus. Quantas vezes? Dos amorreus, dos moabitas, dos sírios, até dos assírios, que havia em determinado tempo cercado Jerusalém, mas Deus deu libertação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus tem agido ao longo da história, da minha história, da sua história, da história do povo de Deus. Nosso passado está repleto de manifestações de graça, de bondade, de intervenção do Senhor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, que o Senhor avive a sua memória e que você traga à sua memória essas lembranças benditas. Irmãos, lembre-se do que Deus já fez por você. Eu gosto de vez em quando fazer isso, parar, olhar para trás, olhar para as dificuldades às quais eu passei, até mesmo não só eu passei, mas meu pai, minha mãe, meus avós, e ver que em tudo isso, que em todos os momentos de crise, de dificuldade, Deus esteve presente, manifestando graça, misericórdia, conduzindo rumo à terra prometida, rumo à bênção dele mesmo. Irmãos, não permita que a sua memória seja usada para se recordar apenas de más lembranças, de traumas, de angústias e de tantos outros sentimentos que ferem o nosso coração, ferem o seu coração. Não permita. A gente deve trazer à memória, como disse o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu só gostaria de fazer um pequeno acréscimo, não apenas aquilo, mas aquele que nos pode dar esperança, e esse é o Senhor Jesus. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembre-se, irmãos,
Lembrem-se, irmãos, lembre-se, meu irmão, minha irmã, do que Deus fez, tem feito na sua história, né? E use essas lembranças para se fortalecer, porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda, o amor dele não diminuiu, não vai diminuir, pelo contrário, Ele continua firme e forte nos seus intentos para conosco, continua nos amando com amor eterno. Nos versículos 2 e 3, ele lembra disso e sabe o que acontece com o coração dele? Se enche de alegria. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. É alegria, a mesma alegria que Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Fortaleça-se no Senhor. Olhe para trás, busque em sua lembrança as experiências e as histórias de intervenção de Deus na sua vida e seja fortalecido. Em segundo lugar, querido, o texto continua no versículo 4, ele olha para trás para se fortalecer, mas ele olha para o presente, confiante que Deus vai intervir aqui agora no presente. Não apenas é o Deus que interveio, é o Deus que intervém ao longo da nossa história, mas que hoje vai intervir também segundo a graça dele. O salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ele acredita nisso. Ele acredita que Deus é o Deus que realiza milagres hoje, que não apenas realizou milagre na coletividade, na história coletiva do povo de Deus, ou talvez na história daquele irmão, daquela irmã, mas Deus interage, Deus realiza milagre hoje, na minha vida, na sua vida. E é interessante aqui que o finalzinho do versículo diz como as torrentes no Negueb. Há pelo menos umas 2 ou 3 interpretações aqui sobre essa expressão. O fato é que a Negev, que é a região sul de Israel, uma região desértica, né, uma região árida, não era uma região, digamos assim, bem regada, com vasta vegetação, com muitas árvores, nada disso. Mas ele pede um milagre. Né? É como se ele se recordasse do Salmo 84, versículo de número 6. O Salmo 84, versículo 6 diz assim: o qual passando pelo vale árido, um vale desértico, faz dele um manancial. Deus transformando deserto em manancial. Isso é milagre. Isso é milagre da parte do Senhor. E o Salmo continua dizendo assim: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Me recordo também, meu irmão, minha irmã, de um episódio envolvendo Abraão, o pai da fé, e Ló. Ambos estavam numa região e a região não era mais capaz de sustentá-lo. Abraão chama o seu sobrinho e propõe para ele: olha, vamos nos separar, você vai para uma região, eu vou para outra, porque a terra não dá conta de nos sustentar e eu não quero brigar com você e não quero que você brigue comigo. E deu a Ló a oportunidade de escolher. Ló, ele escolhe uma campina que vai em direção ao norte, bem regada, com bom pasto, pasto verdejante, e ele vai e ele caminha. Abraão, pelo que tudo indica, vai para uma região contrária, uma região mais seca, mais árida. Mas quem prospera, quem lucra, quem vence, não é Ló, mas Abraão. Por quê, irmãos? Porque a bênção não está no lugar, nem num tempo, nem numa região. A bênção está numa pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, a situação não está fácil, está difícil. Infelizmente, outras situações ruins vão acontecer com tantos outros irmãos e irmãs, e talvez comigo, com você também. A gente precisa se lembrar que Deus intervém hoje, que Deus faz milagre hoje e que Deus é especialista em tratar-nos no deserto e nos sustentar no deserto. O povo de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto e não faltou pão, Deus mandou maná. E não faltou água,
O Senhor tirou água da rocha. Não faltou nem mesmo carne, porque Ele enviou uma nuvem imensa, com milhares e milhares e milhares de codornas para satisfazer a fome de carne daquele povo. Irmãos, é hoje. Hoje é o dia do milagre do Senhor, segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. E o que é que a gente faz hoje? Acredita no milagre, mas ora. Jesus ensinou isso e falou tantas vezes sobre isso, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É tempo de orar. É tempo, irmãos, da gente acreditar em Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Hoje, ore crendo, ore com fé, ore com confiança, com esperança, mas também com paciência. Mas hoje é dia de orar e hoje é dia de suplicar a bênção do Senhor. Hoje, irmãos, no meio dessa crise, nós somos chamados a ter a mesma fé que Abraão. Diz lá em Romanos 4,18 que Abraão, esperando contra a esperança. Circunstancialmente, nada alimentava a fé de Abraão, mas ele creu e ele esperou no Senhor e Deus respondeu e Deus interveio. Eu creio no Deus que intervém. Eu creio no Deus que rompe os céus e vem estar conosco e vem agir no nosso meio. Exaltado seja o nome do Senhor. E finalmente, queridos, eu termino aqui. O texto do versículo 5 e 6 nos ensina e vai nos ensinar uma terceira lição. Trabalhe duramente na esperança de colher os frutos no futuro. Trabalhe duramente na confiança e na esperança de que no futuro nós vamos colher. Às vezes, realmente, nós não conseguimos olhar um palmo à nossa frente. A tempestade é tão forte, tão feroz, tudo fica nublado, um quadro assustador, nós não conseguimos enxergar muito além. Mas nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. Exaltado seja o nome do Senhor. E uma promessa bendita de Deus, do Senhor, está em Hebreus 13:5, que diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas a gente precisa compreender que Deus vai abençoar, que Deus está presente, que o Senhor é misericordioso, mas a ação do Senhor não elimina a minha ação, não dispensa os meios ordinários, humanos, terrenos, nem tampouco exclui as nossas ações, as nossas responsabilidades hoje e sempre. Por isso precisamos fazer o que nos compete. E eu queria dizer para você que não apenas você pode ser abençoado, mas Deus também pode lhe usar para ser bênção na vida dos outros, para ser resposta de oração na vida de muita gente, hoje e amanhã. O salmista usa a figura aqui do agricultor. E na figura do agricultor, a gente pode, não precisa dar asas à imaginação, é realmente isso que acontece. Ele tem que preparar a terra, tem que arar a terra, tem que tirar as ervas daninhas, tem que preparar o solo, é canseira, é trabalho duro, árduo, custoso. E aí, aqui no nosso salmo diz que aquele que semeia com lágrimas, né? Com dor, com peso, com sofrimento. E às vezes na nossa vida é assim mesmo. A gente semeia assim, a gente trabalha assim, a gente vive assim. Mas a promessa aqui bendita é que quando a gente age assim, a gente faz o que a gente tem que fazer, Deus abençoa. Esperamos, irmãos, grandes coisas do Senhor no futuro e na eternidade. Por isso trabalhamos duramente. Essa é a razão de olharmos para o futuro com confiança, com esperança. Eu não confio meramente no trabalho, mas eu confio que por meio do trabalho Deus pode e Deus vai abençoar grandemente o seu povo. Salmo 27, versículo 13 diz assim: eu creio, Senhor, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio também, irmãos, que nós vamos ver a manifestação da bondade,
da misericórdia, da graça e das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Concluo aqui, meu irmão. Eu e você estamos atravessando uma grande tempestade, né? Olhe para trás, não para remoer mágoas, desilusões, ressentimentos. Olhe para trás para ver a mão poderosa de Deus, para ver que a mão de Deus tem agido na sua história há décadas. Hoje, não esmoreça, continue orando. Pode chorar, mas ore. Confie no Senhor, creia que Deus é o Deus que intervém, que faz infinitamente mais. E trabalhe, irmãos, duro, firme, forte, na certeza de que Deus abençoará o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos e servas, fortalece, Deus, a tua igreja e ajuda-nos a continuar caminhando firmes, fortes, serenos, mesmo em meio a grandes tempestades da vida. No nome de Jesus, amém, Pai. Deus te abençoe.